Manuela ajeitou Clara no colo pela 10ª vez, enquanto olhava o prédio imponente à sua frente. A bebê de 8 meses choramingava baixinho, como se sentisse a tensão da mãe. Era quase meia-noite, e aquele deveria ser um trabalho rápido. 3 horas de limpeza pesada no escritório do último andar. Mas Clara estava com febre, e a vizinha que costumava cuidar dela havia viajado. Sem opções, Manuela decidiu arriscar. Vai dar tudo certo, amor, sussurrou para a filha, beijando sua testa quente. Mamãe vai trabalhar bem rapidinho, e você vai dormir no carrinho, prometo. Mas no momento em que entrou no elevador, Clara começou a chorar mais alto. E foi exatamente quando as portas se abriram no 30º andar que ela viu uma silhueta masculina se virando em direção ao som. Augusto Falcão parou de digitar e olhou diretamente para ela. O choro da bebê ecoava pelo escritório em silêncio, e Manuela sentiu o mundo desabar. E o pior foi perceber que ele não estava com expressão de dúvida, e sim de decisão. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam em cantinhos diferentes do mundo. Se essa história está tocando seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre amores improváveis, corações que se curam no silêncio e famílias que nascem da escolha, não do acaso. Manuela Silva, aos 26 anos, conhecia bem o peso de carregar o mundo nas costas. Acordava às 5 da manhã todos os dias, mesmo quando o corpo pedia mais algumas horas de descanso. Preparava Clara com todo carinho, trocava a fralda sussurrando palavras doces, esquentava a mamadeira testando a temperatura no pulso, escolhia a roupinha mais quentinha para o dia. Depois, caminhava 3 quarteirões até a casa da vizinha Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que cuidava de Clara, como se fosse sua própria neta. A rotina era sempre a mesma. 2 ônibus lotados até o centro da cidade, onde trabalhava como auxiliar de limpeza em diferentes empresas. Escritórios, clínicas, lojas. Ela aceitava qualquer serviço que pagasse honestamente. À noite, voltava com os pés doloridos e as mãos ressecadas de tanto produto de limpeza, mas sempre com energia suficiente para dar banho na filha, contar uma história inventada na hora e embalar seu sono com a mesma cantiga que sua própria mãe cantava para ela. Morava em um kitnet pequeno, mas impecavelmente arrumado no subúrbio. 15 metros quadrados que ela transformara em lar com criatividade e amor. Cada centavo era calculado como se fosse uma equação matemática. Fraldas, leite em pó, consultas médicas de rotina e a parcela do curso técnico de enfermagem que fazia aos sábados de manhã. Clara era sua motivação para tudo. Aqueles olhos castanhos curiosos que acompanhavam cada movimento da mãe, o sorriso banguela que aparecia sempre que ouvia a chave na fechadura, os bracinhos que se esticavam pedindo colo, mesmo quando Manuela chegava morta de cansada. O pai de Clara nunca esteve presente. Diego era um rapaz de 20 e poucos anos que trabalhava em uma oficina mecânica quando Manuela o conheceu. Eles namoraram por 8 meses. Ele a levava para comer pastel na feira, assistir filme no cinema popular do bairro. Sonhavam juntos com um apartamento maior. Mas quando Manuela descobriu a gravidez e contou com os olhos brilhando de expectativa, Diego empalideceu como se tivesse levado um soco no estômago. Não estou pronto, foi tudo que disse antes de desaparecer, deixando apenas silêncio e um número de telefone que não atendia mais. Desde então, ela construíra uma fortaleza impenetrável ao redor do coração. Protegia a filha com uma dedicação feroz e desconfiava de qualquer gentileza que parecesse boa demais para ser verdade. Havia aprendido que pessoas podem partir sem aviso, que promessas podem ser quebradas da noite para o dia e que a única pessoa em quem ela podia confiar completamente era ela mesma. Naquela noite fatídica, a febre de Clara havia começado no meio da tarde. Primeiro foi só um choro mais manhoso, depois a testa quente, o corpinho mole.
Dona Rosa estava visitando a filha no interior e Manuela ligou para todas as conhecidas que poderiam ajudar. Nenhuma estava disponível. O trabalho de limpeza emergencial no prédio empresarial havia surgido de última hora. Eram R$ 300 que fariam toda a diferença no final do mês, quase o suficiente para comprar o medicamento que Clara precisava tomar e ainda pagar a conta de luz em atraso. Preparou a bolsa com todo cuidado: mamadeiras, fraldas extras, roupinhas de troca, termômetro, antitérmico, brinquedinhos silenciosos, cobertores macios. Montou um carrinho improvisado com uma cesta de roupas forrada de cobertas, onde Clara pudesse dormir confortavelmente durante o trabalho. Vai dar tudo certo, repetia para si mesma como um mantra, mas o coração batia acelerado de nervosismo. Vai ser só algumas horinhas, meu amor, repetiu para Clara enquanto subia no elevador. Você vai dormir e, quando acordar, a gente já vai estar em casa. Mas Clara, que sempre foi sensível a mudanças, começou a ficar agitada. Quando as portas do elevador se abriram no 30º andar e ela viu a imensidão do escritório vazio, o choro veio com força total. Foi então que Manuela viu o homem. Augusto Falcão, aos 35 anos, construíra sua vida em torno do controle absoluto e da previsibilidade reconfortante. Dono de uma empresa de consultoria empresarial que atendia grandes corporações, ele era conhecido no meio empresarial pela postura impecavelmente séria, reuniões que começavam e terminavam no horário exato e uma distância profissional respeitosa com todos os funcionários. Raramente sorria durante o expediente, quase nunca levantava a voz mesmo nas discussões mais acaloradas e jamais misturava vida pessoal com trabalho. Aquela rotina rígida havia se tornado seu escudo protetor depois de uma perda devastadora anos atrás. Ele tivera uma noiva, Valentina, uma mulher doce e sonhadora que falava em ter filhos, em construir uma família grande e barulhenta. Eles estavam noivos há 2 anos quando ela descobriu um câncer agressivo. Augusto acompanhou cada consulta, cada quimioterapia, cada momento de esperança e desespero. Valentina partiu numa manhã de primavera, deixando Augusto com um anel de noivado que nunca foi usado, e um vazio que ele não sabia como preencher. Desde então, ele se afundou no trabalho, tentando ignorar a dor que parecia nunca passar. A partir dali, mergulhou no trabalho como quem se afoga de propósito. Chegava ao escritório antes de todo mundo, saía depois que as luzes se apagavam. Morava sozinho em um apartamento imenso e impessoal, onde o silêncio ecoava pelos cômodos vazios. Não namorava. Não se permitia se aproximar de ninguém. Não falava sobre o futuro porque havia aprendido que o futuro podia ser arrancado das mãos sem aviso. Aquela noite, havia voltado ao escritório para terminar uma apresentação crucial que definiria um contrato milionário. Gostava do prédio vazio, do silêncio que lhe permitia pensar com clareza, da sensação de controle total sobre seu ambiente. Não esperava encontrar ninguém, muito menos uma mulher jovem com uma bebê no colo, parada na entrada como um veado assustado no farol do carro. Desculpe, senhor, Manuela começou, a voz trêmula. Eu posso explicar. Augusto se aproximou devagar, os olhos fixos na bebê que chorava com uma intensidade que parecia desproporcional ao seu tamanho. Clara tinha o rostinho vermelho de febre, pequenos punhos cerrados em protesto contra o desconforto, e mesmo assim havia algo nela que o fazia lembrar de sonhos antigos que ele havia enterrado junto com Valentina. Ela está com febre, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a suavidade da própria voz. Sim, senhor. Mas eu trouxe antitérmico e ela vai ficar quietinha no carrinho. Por favor, eu preciso muito deste trabalho. Não tenho com quem deixá-la hoje. As palavras de Manuela saíam atropeladas, misturadas com o medo de perder a oportunidade que tanto precisava. Augusto olhou para Manuela pela primeira vez com real atenção, não como um obstáculo a seu trabalho, mas como uma pessoa. Viu o cansaço profundo que marcava seus olhos castanhos, a forma como segurava Clara com uma proteção instintiva que falava de amor incondicional,
os cabelos castanhos presos de qualquer jeito depois de um dia inteiro de trabalho árduo. Notou as mãos um pouco ásperas de tanto produto de limpeza, a roupa simples, mas limpa, o jeito como ela tentava se fazer menor diante dele, como se pedisse desculpas por existir. Havia uma força silenciosa naquela mulher que o intrigou e, ao mesmo tempo, o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Como ela se chama? Clara. Manuela respondeu, confusa com a pergunta. E você? Manuela, senhor. Manuela Silva. Augusto assentiu e voltou para sua mesa, deixando Manuela sem entender. Ela ficou parada por alguns segundos, até que ele a olhou novamente. O trabalho não vai se fazer sozinho, disse ele, com um tom que não conseguiu soar tão sério quanto pretendia. Manuela montou um pequeno cantinho para Clara, em uma sala de reuniões vazia. A bebê estava inquieta, e mesmo com o antitérmico, continuava chorando de forma intermitente. Cada vez que o choro aumentava, Manuela largava o que estava fazendo para acalmá-la, voltando ao trabalho com o coração apertado. Por volta da 1 da manhã, enquanto limpava a sala principal, Clara começou a chorar com mais intensidade. Manuela correu até ela, mas nada parecia funcionar. A bebê estava inconsolável e o desespero começou a tomar conta. Posso tentar? Uma voz suave a fez se virar. Augusto estava na porta da sala, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Sem a rigidez habitual, apenas curiosidade. Senhor, eu não quero incomodar. Você não está incomodando. Ele se aproximou devagar. Às vezes uma mudança de colo ajuda. Manuela hesitou. Clara raramente aceitava estranhos, mas estava tão cansada que decidiu tentar. Com cuidado, passou a bebê para os braços de Augusto. O que aconteceu a seguir foi quase mágico. Clara parou de chorar imediatamente. Olhou para o rosto de Augusto com uma curiosidade infantil, depois apoiou a cabecinha em seu ombro e fechou os olhinhos. Augusto ficou imóvel, sentindo o peso pequeno e quente da bebê contra seu peito. Fazia mais de 10 anos que não segurava uma criança. Não desde... Ela gostou de você, Manuela sussurrou surpresa. Ela estava só cansada. Augusto respondeu, mas sua voz estava diferente, mais suave. Clara não aceita qualquer pessoa. Tem que ser alguém especial. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Augusto balançando levemente Clara, que dormia profundamente. Quando finalmente a devolveu para Manuela, havia algo diferente no ar entre eles. Termine o que precisa terminar, ele disse. Ela pode ficar dormindo na sala de reuniões. Vou ficar por aqui caso precise de alguma coisa. Naquela madrugada, Manuela trabalhou com uma paz que não sentia há meses. Sempre que olhava pela porta da sala de reuniões, via Augusto trabalhando em seu laptop, mas com um olho na bebê que dormia tranquilamente. Quando o trabalho terminou, já eram quase 4 da manhã. Obrigada, Manuela disse, carregando Clara ainda adormecida, pela compreensão. Manuela, Augusto a chamou quando ela já estava no elevador. Você tem trabalho fixo em algum lugar? Tenho alguns clientes regulares, senhor. Preciso de alguém para fazer a limpeza aqui 3 vezes por semana. Pago bem e você pode trazer a Clara quando precisar. Manuela o olhou sem acreditar. Senhor, o senhor não precisa... Não é caridade, ele a interrompeu. É trabalho. Você faz bem feito, é pontual e... Clara parece gostar daqui. Como se entendesse que estava sendo mencionada, Clara abriu os olhinhos e sorriu para Augusto. Um sorriso banguela que fez algo se mover no peito do homem. Pensa com carinho, ele disse, voltando para dentro do escritório. Nos dias seguintes, Manuela apareceu pontualmente às segundas, quartas e sextas, sempre no horário combinado. Augusto sempre estava lá e sempre arranjava uma desculpa plausível para ficar até mais tarde. Dizia que tinha planilhas para revisar, relatórios para terminar, ligações internacionais para fazer, mas, na verdade, havia algo magnético sobre a presença de Manuela e Clara que tornava o escritório menos frio e impessoal. Clara, que antes estranhava qualquer pessoa nova e chorava quando estranhos se aproximavam, começou a reconhecer Augusto com uma naturalidade
que surpreendia até mesmo Manuela. A bebê sorria quando o via chegando, estendia os bracinhos rechonchudos quando ele se aproximava, e o mais impressionante de tudo, dormia tranquila sempre que ele a segurava, algo que raramente acontecia com outras pessoas. As noites no escritório adquiriram um ritmo próprio. Enquanto Manuela limpava metodicamente cada cômodo, Augusto trabalhava em seu laptop, mas seus olhos frequentemente se desviavam para observar a interação entre mãe e filha. Via como Manuela cantarolava baixinho enquanto limpava, como parava imediatamente sempre que Clara fazia o menor ruído, como beijava a testa da bebê para verificar se a febre havia passado. Ela confia em você, Manuela comentou uma noite, observando Augusto dar mamadeira para Clara, com uma paciência que ela não esperava de um empresário acostumado a resolver tudo rapidamente. Criança sente essas coisas, né? Se a pessoa tem boa intenção ou não. E o que ela está sentindo sobre você? Augusto olhou para Clara, que o observava com olhos atentos e curiosos, enquanto tomava a mamadeira, como se estivesse estudando cada traço de seu rosto. Espero que seja algo bom. Nunca tive muito contato com crianças. Não tem sobrinhos, primos pequenos? Não. E você, tem família por aqui? Só eu e Clara. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 17 anos. Não tenho irmãos. A revelação ficou suspensa no ar, carregada de uma tristeza antiga que Augusto reconheceu imediatamente. Era a mesma solidão que ele carregava, só que Manuela havia encontrado uma forma de transformá-la em força para proteger e cuidar de sua filha. Por que você faz isso? Manuela perguntou de repente. O quê? Nos ajuda. Não cobra hora extra quando Clara chora. Deixa eu trazer ela. Fica até tarde para... Para o quê? Para nos fazer companhia? Augusto demorou para responder. Porque... Faz tempo que eu não vejo sentido em chegar em casa. E agora vê? Agora eu vejo sentido em não ir embora daqui. Foi a primeira vez que Manuela entendeu que aquilo não era apenas gentileza. Era algo mais profundo. As semanas passaram como num sonho, e uma rotina confortável se estabeleceu entre os três. Augusto começou a comprar pequenas coisas para Clara. Primeiro foi um berço portátil, depois brinquedos, e aos poucos roupinhas que via em vitrines e não conseguia resistir. Você não precisa fazer isso. Manuela protestava sempre. Eu sei que não preciso, ele respondia com um sorriso. Eu quero. Uma noite, enquanto Clara dormia e Manuela organizava os últimos detalhes da limpeza, Augusto se aproximou com 2 xícaras de café, uma tradição que havia se desenvolvido naturalmente entre eles. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou, entregando uma das xícaras para ela. Manuela assentiu, envolvendo a caneca com as mãos para se aquecer. Outubro estava chegando, e as noites estavam mais frias. O pai dela ainda faz parte da vida de vocês de alguma forma? Nunca fez parte. Manuela respondeu sem amargura, surpreendendo a si mesma. Havia época em que essa pergunta a deixaria defensiva. Quando soube que eu estava grávida, disse que não estava pronto para ser pai. Deixou claro que aquilo era problema meu, não dele. Desapareceu no dia seguinte e nunca mais procurou saber como estávamos. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas sabe de uma coisa, não sinto falta dele. Clara e eu criamos nossa própria família, estamos bem sozinhas. Estão mesmo? A pergunta foi feita com uma suavidade que fez Manuela erguer os olhos e encará-lo diretamente. O que você quer dizer com isso? Que talvez vocês não precisem estar sozinhas, se não quiserem. O coração de Manuela acelerou e ela sentiu o rosto esquentar. Havia semanas ensaiando mentalmente essa conversa, imaginando como seria se Augusto dissesse exatamente essas palavras. O coração de Manuela acelerou. Augusto, não estou oferecendo caridade, Manu. Estou oferecendo companhia. Cuidado. Uma família, se vocês quiserem. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é a pessoa mais dedicada que já vi, que faz qualquer coisa pela sua filha,
que tem uma força que eu gostaria de ter. E sei que Clara me escolheu de uma forma que eu não entendo, mas aceito. Manuela sentiu os olhos marejarem. Eu tenho medo, ela confessou. De quê? De confiar. De acreditar que isso é real. De que você não vai embora quando perceber que ser mãe é difícil, que Clara vai acordar de madrugada, que vai ter cólica, que eu vou estar cansada. Manu, Augusto se aproximou. Eu já estou aqui para tudo isso, há semanas, e não quero estar em nenhum outro lugar. Como se sentisse a tensão emocional no ar, Clara acordou e começou a choramingar. Sem hesitar, Augusto se levantou e foi até ela. Vem cá, princesa, ele disse, pegando Clara no colo. Ela se acalmou na hora. Mamãe está aqui, e eu também. As palavras saíram naturalmente, e tanto Augusto quanto Manuela ficaram surpresos. Mas quando Clara sorriu e estendeu uma mãozinha para cada um deles, tudo fez sentido. Papai, Manuela sussurrou. Se você deixar, Augusto respondeu pegando a mão dela com a mão livre. Naquela noite não houve grandes declarações ou promessas grandiosas. Apenas 3 pessoas que se encontraram no momento certo e decidiram construir algo juntas. 2 meses depois dessa conversa que mudou tudo entre eles, Manuela se mudou para um apartamento maior que Augusto ofereceu, não como um presente caridoso, mas como um novo lar genuíno para os 3. Era um lugar amplo e cheio de luz, com 2 quartos, uma sala espaçosa e uma cozinha onde cabiam os 3 tomando café da manhã juntos. Clara ganhou um quarto próprio, pintado em tons pastéis, cheio de brinquedos educativos e carinho materializado em cada detalhe. E Manuela descobriu pela primeira vez na vida adulta o que era dividir as responsabilidades diárias com alguém que realmente queria estar presente em cada momento, bom ou ruim. Augusto se revelou um pai dedicado de uma forma que surpreendia até mesmo ele próprio. Aprendeu a trocar fraldas com alguma dificuldade inicial que virou piada interna da família, a fazer vitamina de banana que se tornou a especialidade oficial de Clara, e a cantar canções de ninar muito desafinadas, mas que a bebê adorava porque vinham do coração. Mais importante ainda, ele aprendeu na prática que ser pai não tinha absolutamente nada a ver com sangue ou genética, mas com a escolha diária e consciente de estar presente, de cuidar, de amar incondicionalmente. O apartamento se encheu de vida de uma forma que nenhum dos 2 havia experimentado antes. Manhãs com Clara acordando cedo, chamando atenção com balbucios e risadinhas, tardes com brinquedos espalhados pela sala e noites tranquilas, com ela adormecendo no colo, enquanto Augusto e Manuela dividiam o sofá em silêncio. Augusto descobriu que podia trabalhar de casa algumas vezes por semana, e Manuela conseguiu reduzir a carga horária para se dedicar mais intensamente aos estudos de enfermagem. A rotina não era perfeita, mas era real. E pela primeira vez, eles não estavam sozinhos. Numa manhã especialmente luminosa de primavera, Clara conseguiu se apoiar no sofá e ficou em pé por alguns segundos, orgulhosa, antes de cair na gargalhada. Augusto a segurou a tempo, e Manuela riu ao ver a cena simples se transformar em um momento inesquecível. Clara estendeu os bracinhos em direção a ele e balbuciou sons sem forma, mas cheios de intenção. Augusto a pegou no colo e a ergueu com cuidado, girando devagar pela sala, enquanto Manuela observava com os olhos marejados, tentando guardar aquela imagem na memória. Não havia palavras claras, nem frases completas, mas havia algo ainda mais forte. Clara se sentia segura, e isso dizia tudo. Naquela noite, depois de colocar Clara para dormir, Augusto e Manuela se sentaram na varanda do apartamento. Você acha que ela vai lembrar de como éramos antes? Manuela perguntou. Espero que não, Augusto respondeu, puxando-a para mais perto. Espero que ela só lembre de como somos agora, uma família. Uma família escolhida, Manuela murmurou, encostando a cabeça em seu ombro. A melhor forma, ele concordou, beijando seus cabelos. 6 meses depois, Augusto pediu Manuela em casamento em uma manhã de domingo, com Clara brincando no chão da sala. Não foi um pedido formal.
Eles estavam fazendo café da manhã quando ele simplesmente disse: "Acha que devíamos tornar isso oficial?" "O quê?" Manuela perguntou, virando panquecas. "Nós, a família, casar." Manuela parou de mexer a massa e o olhou. "Você está pedindo minha mão?" "Estou oferecendo meu coração", ele respondeu. "De novo, para sempre." "E se eu disser sim?" "Vou passar o resto da vida te provando que foi a melhor decisão que você já tomou." Clara, como se entendesse a importância do momento, largou os brinquedos e veio até eles com pressa, se apoiando nos móveis, pedindo colo. Augusto a pegou e ela deu beijinhos molhados no rosto dele. "Acho que é um sim unânime." Manuela riu, beijando os dois amores de sua vida. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Clara foi a daminha, carregando as alianças numa almofadinha rosa. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha àquela união, Clara balbuciou um não do jeito dela, arrancando risos emocionados de todos. Na festa, Augusto fez um discurso emocionado. "Há 2 anos, eu achava que sabia o que era amor. Hoje eu sei que não sabia nada. Amor é escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Manuela, você me ensinou que família não nasce, se constrói. Clara, minha princesa, obrigado por me escolher como seu pai." Naquela noite, deitados na cama que agora dividiam, Augusto e Manuela ouviram Clara brincando no quartinho, com os brinquedos espalhados pelo tapete. "Você acha que somos uma família real agora?" Manuela perguntou. "Sempre fomos", Augusto respondeu. "Desde a primeira noite que Clara dormiu no meu colo." "Nossa filha é cheia de som e risada." Augusto sorriu. "Nossa filha." As palavras nunca pareceram tão naturais. 1 ano depois, Clara já atravessava a casa com passos apressados e inseguros, se apoiando aqui e ali e soltando risadinhas sempre que queria colo. As manhãs de domingo tinham se tornado um ritual silencioso, com os 3 ainda na cama, aproveitando o tempo sem pressa. Augusto observava Manuela enquanto ela brincava com Clara, sentindo algo diferente crescer dentro dele. Não era apenas amor ou cuidado, era a sensação de permanência, de futuro. Manuela percebeu o olhar e sorriu de leve. Sem dizer nada, apoiou a mão sobre a própria barriga ainda lisa. O gesto foi simples, quase instintivo, mas carregado de significado. Augusto demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, sentiu o peito apertar de emoção. "Você está pensando no que eu estou pensando?" Ele perguntou em voz baixa para não quebrar o clima. "Talvez", Manuela respondeu com um sorriso tímido. Clara, alheia a qualquer plano ou conversa, bateu as mãozinhas animada, ao ver os dois sorrindo, e se aproximou com passinhos apressados, se apoiando no colchão, pedindo colo. Augusto a pegou nos braços, e ela se acomodou tranquila, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Ele olhou para Manuela e entendeu, sem necessidade de promessas ou datas, que algumas decisões não precisam ser ditas em voz alta. Elas simplesmente nascem. Naquela manhã de domingo, Clara dormiu a soneca de meio-dia entre os dois, e Augusto observou as 2 mulheres de sua vida dormindo tranquilas. Pensou na noite em que tudo começou. Uma mulher desesperada, uma bebê chorando, um escritório vazio que se transformou em lar. Às vezes, os maiores amores da vida chegam nos momentos mais inesperados. Manuela acordou e o encontrou sorrindo. No que está pensando? Em como 3 pessoas podem se salvar mutuamente sem nem perceber. "Eu te amo", sussurrou. "Eu amo vocês 2. Mais do que imaginei que fosse possível. E o bebê que vem aí, vou amar também. Do mesmo jeito que aprendi a amar, devagar, com certeza, para sempre." Do lado de fora, era apenas mais um domingo qualquer. Mas dentro daquela casa, 3 corações, logo 4, batiam no mesmo ritmo. O ritmo de quem escolheu construir uma família baseada não no acaso, mas no amor que cresce em silêncio. Algumas famílias nascem, outras se encontram. As melhores se constroem. Tijolo por tijolo, escolha por escolha.
até que o amor se torne tão sólido que nem o tempo consegue derrubar.